Está no ar, pessoal, podcast Raiz da Liberdade, mais um podcast para vocês, onde estamos recebendo os pré-candidatos a deputado estadual e também a deputado federal. Logo, logo também, né, Thiago, vamos receber o nosso pré-candidato a governo, né? Sim, daqui a pouco, daqui a alguns dias, vamos estar com o Marcelo Maluf aqui, que ontem oficializou sua candidatura ao governo do estado. E hoje a gente está aqui recebendo uma presença muito especial de uma pessoa que eu acredito que você que está assistindo a gente já conheça, que é... Talvez você não vai conhecer ele por esse nome, né? Vilmar, mas hoje a gente está aqui com o Bolsonaro da Shopee. Bolsonaro da Shopee, seja bem-vindo. É uma grande honra estar aqui hoje no podcast do Novo aqui, com vocês aqui, colocando alguma coisa a nosso respeito, pra você conhecer melhor nós, quem somos, de onde viemos, de onde vim, quem eu sou, por que estou aqui, o que faremos pelo nosso Brasil, para mudar nosso Brasil. Temos boas ideias, não temos, pessoal? É isso aí, gente. Eu não sabia, eu tinha uma ideia na minha cabeça por que Bolsonaro da Shopee. Eu achava que era porque ele parecia o Bolsonaro, e aí o pessoal falou, Bolsonaro Xing Ling da Shopee. Mas não é isso. Ele vai contar pra gente aqui, conversamos no bastidores e descobri que é totalmente diferente. Conta aí pra gente, Bolsonaro da Shopee. Então, pessoal, não tem nada de Xing Ling aqui. O Bolsonaro da Shopee surgiu no seguinte: há 2 anos e pouco, 3 anos atrás, estive no encontro em Primavera do Leste, Mato Grosso, com o nosso deputado Nicolas Ferreira. Quando ele me viu assim, Bolsonaro da Shopee, aí o pessoal já na hora gravaram lá, largaram e tal, e o Nicolas começou a rir, eu fiquei assim, como? Aí colou, pegou, ficou, e estamos aí nessa dança aí, o Bolsonaro da Shopee. Quem não tem um produtinho da Shopee em casa, quem não tem, com certeza vai comprar. O Shopee tá muito valioso, que inclusive tá taxado, né? Tem certos impostos aí em cima. Então, não esqueça, Bolsonaro da Shopee, sempre contigo. Gente, eu tive com o Bolsonaro da Shopee, ele falou aqui do Nicolas, o Nicolas que batizou o Bolsonaro da Shopee com esse nome. Então, falando do Nicolas, eu estive com você, Bolsonaro da Shopee, lá em Brasília, na caminhada do Nicolas, onde a gente ficou ali, foram 7 dias de caminhadas, né? Eu estive lá por 2 dias participando, eu fui no sábado e no domingo participar da caminhada e encontrei você lá, a gente caminhou junto, tava chovendo pra caramba. E como foi pra você participar de um evento desse emblemático que pra mim ficou marcado na história esse evento, né? Porque era uma energia que tinha aquele ambiente lá de pessoas querendo mudança, lutando por liberdade, justiça e contra as injustiças do STF, né? Cara, se eu te falar, que eu até cheguei a arrepiar agora aqui, porque foi tão emocionante essa caminhada, foi tão surreal, que eu fiz 6 dias a caminhada. Quando eu fiquei sabendo na segunda-feira que surgiu a caminhada, eu estava com um evento aqui de um adesivaço do Flávio. Eu fiz adesivaço até às 7, 8 da noite, peguei o carro com mais 2 parceiros aqui e partimos para encontrar o Nicolas. Pegamos a caminhada logo no começo, na terça-feira. Foi uma coisa surreal. Foi, assim, surpreendentemente muito positivo para o Brasil e para o mundo o que aconteceu. A população demonstrou a força, esteve junto, apoiando aí. E especial, o Pai do Céu olhou para nós e falava assim, todo dia vou mandar uma chuva para abençoar esse povo, porque esse povo, o sol era muito quente, né? Uhum. Inclusive eu perdi uma unha de pé, machuquei joelho e tal, mas a gente não tive tantos... Caramba, mas você participou 6 dias da caminhada. Graças a Deus. Participei 2 dias, foram 15 km no primeiro dia que eu fiz e 45 no segundo dia. E eu já fiquei assim, destruído. Imagina caminhar 6 dias aquela distância toda. Olha, não foi fácil, né? Eu vou te falar que nem eu acreditei que o que eu superei nessa caminhada, eu descobri que eu posso ir além do que a gente pensa, que o ser humano ele tem mais forças quando ele precisa. Quando ele confia em Deus, quando ele põe tudo na mão de Deus, ele consegue quase que o impossível, porque um cara já de uma certa idade, maduro que nem eu, e não sou acostumado a fazer caminhadas, caminhar 6 dias lá. Mas você não tem histórico de atleta? Eu fui tão bom atleta que eu quis ser jogador de futebol, mas eu só dava bicão e balão de zagueiro, né, gente? Como é que ia ser bom de bola? Tá certo. E a gente quer conhecer um pouco mais também de quem é o Bolsonaro da Shopee, fora da política, fora do Instagram, fora dos holofotes. Você tem família? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Uma boa pergunta de quem é o Bolsonaro da Shopee. Vamos até fazer uma
Uma brincadeirinha aqui, né? O Bolsonaro da Shopee é do povo, gente. É de todos vocês, de todos nós, do nosso Brasil, nossa bandeira, nossa pátria amada. Gente, eu sou natural do Rio Grande do Sul, tenho 3 filhos, sou separado há 12 para 13 anos e vivo aqui no Cuiabá há 6 anos, sempre frequentei Cuiabá há mais de 30 anos. Eu morei, tenho alguns bens em Rondônia, eu sou de lá de Vilhena, né? Mas sempre frequentei muito Cuiabá, comércio, amigos, a gente viajava muito para fora também, parava aqui, pernoitava, bons restaurantes, bons hotéis, e sempre falei, um dia eu mudo para Cuiabá. E aí, há 6 anos atrás, mudei para Cuiabá, sou apaixonado por essa terra, tenho propriedade no Mato Grosso Seus já, filhos estão aqui, não? Em Cuiabá? Em Mato não, estão Grosso? estudando fora agora. E eu tenho propriedades no Mato Grosso há 20 e poucos anos, então sou um mato-grossense de coração mesmo, entendeu? E que mais que eu posso te falar a meu respeito aí? Vocês vão me perguntando. Se tiver Não, alguma é. Você pergunta tem o aí. que você gosta de fazer nas horas vagas? Tem algum hobby? Cara, você falou um negócio, atleta. Não sou jogador, gostava muito de futebol, mas sou um perna de pau. Aí gosto de brincar um pouquinho de tênis, mas também tô aprendendo a jogar um tênisinho ainda aí. Mas o meu hobby é trabalhar muito, Você que é do principalmente, agro, anda a principalmente cavalo? na fazenda, nas propriedades rurais. Gosto de cavalo, gosto de mexer com gado, com boi, com carneiro, catar um ovo de galinha, arrancar um pé de mandioca, cascar uma mandioca, fazer um piquezinho com frango caipira, né? É muito bom, né? Ai, é bom demais, hein? Inclusive, hoje eu tô pensando em fazer isso, sabia? Tô com uma vontade de comer uma polenta que é de italiano com frango caipira. Tem que convidar a E gente, o né, meu Thiago, uma piquezinho tá hora lá do pra outro ir lá. lado, né? O Então a gente tem pique, uma o pique eu propriedade. passo, mas a polenta. Ah, mas a Ah, polenta é 10, né, cara? é tudo bom demais, Thiago. Mas Para o de meu, graça, vamos lá comer lá na comer um na- peixe, né, gente? Um Ah, um peixe. Um peixe peixe. com peixe matite. com machixe é bom É, o demais. É peixe a com comida matite do cuiabano. cuiabano, legítimo, né? Aprendi a comer muito peixe aqui em Cuiabá. Inclusive, frequento bastante o São Gonçalo Beira-Rio? São Gonçalo Beira-Rio. Tinha até esquecido o nome. São Gonçalo Beira-Rio, gosto muito de ir É um ali e ponto tal. turístico aqui de Ponto Cuiabá, turístico, né? tem muitos bons pratos ali, muitos restaurantes bons ali, né? O pessoal atende gente super bem. Todo dia que vai lá, toda a população que vem de fora, vale a pena conhecer o São Sim, a Gonçalo galera, Beira-Rio. turista vai, Eu acho todo que a mundo vai gente pra tem ali mais de 38, acho que é, ou 40 pontos aí, restaurantes ali, né? restaurantes e Não, tem tal. bastante. Eu trabalhei por 2 anos lá, que eu também sou cantor, cantava, né? 2 anos eu cantei lá Pagodinho, né? no bar de sertanejo. Aí Ó, eu cantei lá durante 2 anos lá e vem gente de todo lugar do Brasil, passa ali. E até de fora passa ali no São Gonçalo Beira-Rio, né? mas deixa eu lhe falar, eu sou produtor rural, né? Um pouquinho de mim. Nasci na roça, me criei na roça, vivo até hoje no agro, na roça. Defendo muito essa bandeira. Não sou mestre, mas sei bastante coisa desse meio. E eu acho que o nosso país só está ainda de pé, porque quem segura a nossa balança comercial, nossa exportação, é o agronegócio, não é de hoje. Apesar de esse governo estar passando o canivete em nós aqui no agronegócio, tentando acabar com o agro está resistindo e está aí sempre trazendo o melhor para a mesa de cada um. É, isso que você falou é muito importante, né? Porque ó, nesses últimos anos a gente teve recorde em RJ, recuperação judicial no agro, e a gente queria entender um pouquinho melhor essa sua trajetória no agro. O senhor já começou a trabalhar com isso ou já era da família? O que o senhor faz no agro exatamente? Eu nasci na roça, minha mãe faleceu há 2 anos, com 86 anos, meu pai tem 88 hoje, vive na roça até hoje, nasceu lá e vive até hoje. Eu também nasci na roça, me criei na roça no interior do Rio Grande do Sul, vim para Rondônia mexendo com agro, com lavoura e gado e tal, e continuo até hoje sobrevivendo aos trancos e barrancos. A gente vai sobrevivendo no agro aí, porque com esses 2 governos que nós temos aí, a gente está passando as maiores dificuldades que já passou na história do Brasil e do agronegócio brasileiro. É, hoje, na sua visão, o senhor falou um pouquinho ali, mas o que tem o governo brasileiro tem feito para apoiar o agro? O que ele tem feito para apoiar? Tem feito para destruir só o agro. Eu não vi uma política até hoje. Ele tem feito sim, tem feito uma propaganda boa, dizendo que tem investido no agro, que tem feito os maiores pacotes de recursos para o agro, mas é mentira. Então, o que a esquerda sabe fazer, o que o atual governo sabe fazer, o nove dedo, é sempre colocar fake news em cima do povo, induzir o povo àquilo, à não verdade. Então, pessoal, você que não conhece, se informe melhor sobre o agronegócio brasileiro. Primeiro,
Os preços super defasados, impostos super altos que foram colocados, taxados sobre o agronegócio brasileiro. Importação que vem todos os insumos praticamente de fora, ninguém mais aguenta comprar insumos. O óleo diesel, você vê que de 3 anos para cá, ele praticamente, a gasolina dobrou de preço. Nós pagava R$ 3,75, R$ 4,23 o óleo diesel em 2022, hoje nós estamos pagando até R$ 9,00. Aqui em Cuiabá está em torno de R$ 7,80, R$ 7,60. A gente tem lugares aí que está até R$ 9,00, enquanto a gente pagava R$ 4,00 lá atrás. Então não tem quem aguenta, não tem... O agricultor hoje ele não consegue mais produzir. A graça do agricultor é que Deus tem olhado para baixo, tem aumentado a produção com a tecnologia, com o esforço do plantador, tem aumentado a produção por hectare, mas em compensação os preços defasados, os altos impostos, os altos juros cobrados, a falta de armazenamento, a falta de apoio do governo federal tem acabado com o agronegócio brasileiro e vocês já estão sentindo nas mesas de você, nossa, o preço do produto e isso vai cada vez encarecer mais. Porque toda semana, todo dia, ele vem com uma taxação nova, vem com uma ideia nova e não tem apoiado o agronegócio. Vou até te falar uma coisa, nunca teve na história tantas empresas, grandes até por sinal, entrando em concordata, pedindo a recuperação judicial na justiça, aí, como está tendo nesses últimos 2 anos. A sua opinião, qual mudança é prioritária para destravar o Brasil? Primeiro, tirar os juros altos e impostos excessivos que tem nesse país. Se o presidente Bolsonaro lá atrás, mesmo com pandemia, com guerra da Ucrânia, conseguiu reduzir os impostos, conseguiu ainda ter um superávit, por que esse governo arrecada, cobra impostos e não sobra dinheiro? Não destrava esse Brasil. Mal investido, dinheiro desviado, como todo mundo vê todo dia, e agora o Banco Master estão tentando enterrar a CPI do Banco CPMI do Banco Master, como fizeram com o INSS, com vários outros Correios. Não tem uma estatal no Brasil hoje que está no azul, está dando positivo, só está negativo. Bolsonaro largou todas positivas, pegou negativa, largou todas positivas. Então, o que está acontecendo? O governo, sim, ele sabe trabalhar muito bem para quebrar as empresas brasileiras, para quebrar o que ele administra, ele acaba com esse mercado. Tu vê o INSS, quando eu te falei, tu vê os Correios, tu vê a própria Petrobras inventando que tem que aumentar preço por isso, por aquilo, que de novo estão colocando a mão. Banco Master, que é o maior escândalo da história do país e do mundo, não estão deixando de revelar, tanto que essa semana 3 ministros seriam indiciados, que foi comprovado o envolvimento desses ministros. O que o Congresso Nacional fez essa semana, através do Senado, quer dizer, da Colômbia? Pegou e tirou 2 membros da CPI, que é o Marcos Durval e o outro, acho que é o Alessandro Vieira, se não me engano, que fazia parte da CPI, que é onde ia votar a comissão lá para investigar esses 3 ministros. Na hora da votação foram e retiraram os dois senadores que votariam contra eles e colocaram caras do PT lá para compor, como eles têm feito isso. E essa CPI, infelizmente, a gente tem que falar para você, já está sepultada, já está enterrada. Dentro desse governo, nós não vamos ter esperança mais dentro do Banco Master, nem do INSS, como fizeram essa cirurgia para não aparecer o Lulinha na CPI do CPMI do INSS, enterraram ela e agora estão enterrando o Banco Master também. E para você, Bolsonaro da Shopee, qual foi a gota d'água, que assim, eu acredito que por conta dessa sua aparência parecida com o Bolsonaro, já começaram a perguntar sobre uma possível candidatura sua. Quando que o senhor foi e decidiu, falou, não, eu preciso me posicionar, eu preciso sair candidato? Olha, posicionamento, quando esse desgoverno veio e basicamente colocou a mão nas urnas, a gente ficou bastante chateado, sentido que eu acompanhava o Brasil já, eu viajava bastante, sei que essa eleição teve alguns problemas, e o que acontece? Eu me senti humilhado, me senti enganado, e falei, eu tenho que fazer mais alguma coisa para esse país. E o povo já me procurava há muitos anos, pô, você parece o Bolsonaro, o nosso presidente, você é muito semelhante a ele, você é irmão dele, você é filho dele, o que você é. Dizem sempre... que você é o número 5, né? Só não foi registrar, o 05 da família. Eu sempre muito tímido, nunca queria mexer com nada, resolvi apoiar a minha cara também, para bater, e falei, bom, agora a gente vai ter que sair para a rua e defender nossa pátria, nossa bandeira, nosso presidente, que sempre teve
teve uma boa índole, teve bons planos, boas ideias para o nosso país. Bons resultados também, né? Bons resultados, ótimos, excelentes. E só está preso por ter feito um bom trabalho, porque nunca cometeu um crime, não tem prova de nada, pelo contrário, cadê um crimezinho de corrupção, pelo menos toda a vida política dele? Vai ver esses outros que estão aí hoje. Quantos processos responde? Nem responde, né? Porque é engavetado tudo, fica tudo segredo de justiça. O Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro hoje, eles estão no PL. E você Certo. tá vindo pro Novo, né? Já está no Novo, é pré-candidato do Partido Novo. E por que o Novo? Aí fica essa dúvida, né? Já que você é o 05 da família. O Novo, porque realmente é novo, é um partido de direita, com certeza, em todo o país, todo o Brasil. É um partido que vem com uma ascensão grande aí e sempre apoiou todos os projetos do presidente Bolsonaro, todo o que era feito no nosso país, votava sempre a favor do nosso presidente, o Bolsonaro. Se tivesse que discutir alguma coisa, discutiam, colocavam em pauta aí e ajustavam e sempre estava alinhado junto. E até por questões aí também de conversas e entendimento entre nós do PL e do Novo, o pessoal do Mato Grosso e Nacional entenderam que seria interessante e necessário eu ir para o Partido Novo, até para a gente conseguir também fortalecer mais o Estado aqui, fortalecer o partido junto com o Flávio chegando a presidente lá, a gente vai estar junto com ele, ou seja, o Zema também. A gente espera ainda aí um casamento aí dos dois, né? Um Zema e Flávio, que são grandes homens da nossa república aqui. E eu tenho certeza que chegando o Flávio ou chegando o Zema, nenhum vai decepcionar a gente. Então eu optei pelo Novo até para ajudar o país aí ter um pouco mais de força para nós poder combater essa esquerda que está acabando com a nossa nação. Fica a dúvida também, né? Já que temos aí Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, Zema, também pré-candidato a presidente. Quem que o Bolsonaro da Shopee vai estar apoiando? Olha, o Bolsonaro da Shopee, gente, ele é amigo pessoal dos dois, principalmente do Flávio, que é da família, né? E a gente, o que a gente vai, a princípio, vai fazer? Você que simpatiza com o Flávio, vote no Flávio. Você que simpatiza com o Zema, vote no Zema, que tu, de qualquer maneira vai estar votando no Flávio. Votando no Flávio, você vai estar votando no Zema, vai estar ajudando o Brasil, vai estar ajudando a direita. Eu não posso dividir meu voto, né? Porque também não posso contar meu voto, né? Porque senão quebraria. Mas com certeza, qualquer um dos dois que estiver na frente aí, a gente vai estar junto para dirigir esse país, fazer o melhor para o nosso país. Então você já conheceu pessoalmente o Zema também, né? Claro, claro. A gente é amigo, sou amigo Van Hatter, Zema, depois a gente entra, né? Mas o Zema acho que é um cara que demonstrou em Minas Gerais que é uma terra de petista. Ele ganhou as duas eleições e muito bem ganhada lá, né? Então é um nome forte, um cara que fez um excelente trabalho. Que se não tivesse feito um bom trabalho, com certeza não tinha sido reeleito lá em Minas Gerais. E se for reeleito um grande percentual na frente ainda aí de votos, que eu não lembro agora a totalidade, mas sei que foi um número expressivo, é porque o cara é bom, porque o cara sabe administrar, o cara tem feito um excelente trabalho. Foi eleito no primeiro turno, inclusive. No primeiro turno, inclusive. Aí a gente falou um pouquinho desse cenário nacional. Trazendo aqui para o cenário estadual, como você avalia o pré-candidato a governo, Marcelo Maluf? Cara, eu acho que essa foi uma atacada de mestre do Partido Novo, qual eu participei também, ajudei nessa conjuntura aí, como ajudei na conjuntura da chapa de federal e estadual. E o Marcelo Maluf é um cara que conhece muito o nosso estado, conhece muito a Baixada Cuiabana, um cara que a família tem mais de 100 anos em Cuiabá, é um empreendedor que o que ele fez, ele comprovou, mostrou, que é mais ou menos o estilo do Zema também, né? Mostrando que pode se administrar, pode se fazer corretamente, sem nenhuma demagogia. Quero dizer que é um cara super honesto, um cara que sabe o que vai fazer. Chegando no governo do estado, com certeza esse estado vai ter uma grande mudança. Nós vamos trabalhar e lutar para o Marcelo Maluf estar em 2027 nessa cadeira aqui que hoje é ocupada pelo Mauro Mendes. Perfeito. Alguns dias atrás, o Romeu Zema ele afirmou que ele defendeu, na verdade, a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, como que o senhor avalia, eu já sei a resposta, acredito eu, mas como que o senhor avalia a atuação do Supremo Tribunal Federal no Brasil? Como que eu avalio? É. É nota ou é
Nota, Bom, pode ser nota. vamos lá, nota de 0 a 10. É. Cara, vamos dar 1 aí para não ser tão demagogo, né? E com certeza, não só eu, como todo brasileiro, eu acho que se for fazer aí um plebiscito, não vai dar nem ruim, vai dar péssimo para o Supremo e não vai chegar a 2 a nota do Supremo Federal. Inclusive, o nosso Supremo, a nossa Constituição, a nossa, vamos falar assim, justiça, eu acho que precisa uma reformulação, precisa uma renovação, precisa ser feita alguma coisa. Talvez essa Constituição já está um pouco ultrapassada e tem que ser renovada. Isso. Uma É, reforma, nunca pode. esquecendo que uma reforma tributária, judiciária, aliás, tributária também, judiciária no Brasil, acho que hoje é essencial, não só para o Brasil, mas para o mundo, que quer viver uma democracia, quer viver uma república, tem que ter uma reforma judiciária. Não adianta você fazer uma reforma tributária, uma reforma daqui ou dali, sem tu ter uma reforma judiciária. Sim, eu acho que é importante também, e partindo para a próxima pergunta, algumas semanas atrás a gente entrevistou aqui a pré-candidata Mirtz, lá de Sinop, que também é Certo. deputada federal, Fica pessoal da gente. e aí a gente conversou ali e foi perguntado aqui sobre a opinião, o que ela achava sobre as emendas parlamentares impositivas que os parlamentares têm, então deputado estadual, senador, vereador. Na sua opinião, o senhor acha que isso é um mecanismo bom para os parlamentares, para o Brasil? Olha, é, essa pergunta é bem polêmica, tá? Sim. Mas eu não analisei ela profundamente, mas ao meu ponto de vista, ao meu entender, é o seguinte: emenda parlamentar não é nada mais, nada menos do que uma negociação, um mecanismo que o governo achou para negociar com seus deputados, senadores, que não tem índole, que não tem palavra, que não tem fio de bigode, os homens, para as mulheres, porque quem honra a sua palavra, honra a sua família, jamais ia fazer alguma coisa errada lá. Mas o que acontece? O que é um parlamentar? O que é um deputado federal? O pessoal pensa que é para ele trazer emenda para o Estado, mas o trabalho dele não é esse. O trabalho dele é legislar. Legislativo é o quê? Legislar. Legislar é o quê? Criar as leis, derrubar as leis mal feitas, modificar leis e não ficar preocupado com emendas. A emenda necessária é mandar para os municípios, para os estados, fazer as funções que precisa, porque todos os municípios e estados só sobrevivem Necessita, né? necessitam dessas emendas e tal. Mas eu acho que é uma forma do governo estar negociando o seu voto na hora de votar favorável a um decreto, a um veto, alguma coisa. Então, eu acho que isso tem que ser estudado melhor e tem que ter alguma alteração aí sim. Não deve deixar de mandar as emendas, mas tem que achar um sistema que não seja. Hoje vocês sabem que a emenda, conforme o partido, se tu é alinhado, votando mesmo errado com o sistema, você vai ter uma emenda elevada. Se você vota contra o sistema, você tem a maior dificuldade para mandar uma emenda para o seu estado. Para quem não sabe o que é emenda, tem uns valores que são mandados para o Congresso e uns valores para o Senado para ser distribuído para os estados. O que acontece? É negociação no governo federal. Não é. Eu acho que não é correto. Sim, eu acredito nisso mesmo, que a gente tem que mudar a forma. Porque aí Tem que achar um mecanismo, né? Desculpa, Thiago, te atrapalhar aí, Não. mas tem que. Não pode deixar de mandar, mas tem que achar uma fórmula que isso não seja feito um troca-troca. Uhum. Porque isso é uma negociação que eles fazem. E eu não concordo com negociação mal feita como tem sido feito no país. Porque o parlamentar ele destina, né? Mas quem executa, propriamente como já diz, é o executivo, é o prefeito, o governador, o presidente. E a forma como é feita, né? Você vê que sempre quando tem alguma votação importante, sempre tem aquela notícia. O governo federal soltou 5, 6 bilhões em emendas para conseguir aprovar alguma pauta importante do Congresso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, como o senhor falou, é É necessário, necessário. precisa de recurso, né? Para as pequenas cidades, pequenos municípios, mas o jeito que é feito acaba prejudicando muito a conjuntura nacional, as leis que precisam ser Exato. Eu aprovadas. acho que a emenda não pode ser soltada só no momento de fazer uma votação. E sim, ela tinha que talvez ter uma regra aí, que X dia do mês a emenda tem que ser É, destinada para o seu estado, para o seu parlamentar, no caso, né? O seu parlamentar vai destinar para o município, para o estado, para onde ele quiser. Mas sem negociação. E sim com lealdade, com verdade e transparência. Principalmente transparência dessa emenda. Essa emenda foi para onde? Para que vai ser essa emenda? Por que essa emenda está retida daqui a 2 meses, 3 meses, um ano, um dia, 5 dias?
por que uma sai antes, outra sai depois. Então não pode ter diferença, tem que ter, você não tem o seu salário para receber o tal dia, tu não tem que pagar o salário do seu funcionário no tal dia, então por que a emenda tem que ser usada como negócio? Ela não pode ser mais usada como negócio de balcão, e sim como uma obrigação do governo federal repassar para os estados e os municípios. Hoje a gente vê aí, falando sobre direito de propriedade, né? Eu gostaria de saber qual que é o teu posicionamento e como que você vai fazer para garantir essa segurança jurídica contra invasões de terras aqui no Mato Muito Grosso. importante, muito boa pergunta. O que acontece, não só no Mato Grosso como no Brasil? A segurança jurídica, é o que eu falei lá atrás. Reforma jurídica, judiciário, uma reforma. Por quê? Porque hoje, Constituição ultrapassada. Então, só tem uma garantia, uma melhoria nesse sentido no judiciário, e se tu fizer uma alteração das leis hoje, senão você não vai ter. E outra questão, você tem que, a obrigação do governo federal, eu conheço vários assentamentos, vários produtores rurais do estado, não só de Mato Grosso, Rondônia, Goiás, que estão há 25, 30 anos, 35 anos em cima de uma terra e não ganharam seu documento. De uma maneira ou outra, estão lá produzindo, estão trabalhando, é direito deles já. Se antigamente, há muitos anos, você vinha para cá, você era obrigado a abrir, desmatar para você ser dono da sua propriedade, por que não foi enviado esse documento até hoje? Porque o governo tenta também segurar o cara na mão dele e mantendo aí com uma cesta aqui, com um prêmiozinho ali e tal, e não faz. Então, o que tem que ser feito? O governo Bolsonaro, pouco tempo antes de ir para onde não devia ter ido, falou: Vilmar, a gente conversou mais de 1h30 eu e ele sobre o Estado aqui. Falou: Vilmar, nós temos que trabalhar muito firme em cima da titularização, da documentação, da regularização fundiária, não só no Mato Grosso, Rondônia, no norte do Brasil, mas em todo o país, porque tem muitos, a maioria das propriedades não tem seus documentos hábeis por falta de interesse do governo federal, por falta de interesse dos cartórios de colaborarem também, porque o cartório segura, demora, e é um direito do produtor, é um direito do agricultor ter o seu documento para poder pegar um financiamento com juro mais baixo para produzir, para trazer o nosso alimento, que nem eu falo todo dia, para a mesa e exportar para o mundo todo, porque a nossa balança comercial só é segura por causa do agronegócio. Se não fosse o agronegócio brasileiro, nossa balança comercial, o nosso déficit seria enorme. Se temos um pequeno superávit hoje, porque não sei se vocês sabem, mas o agronegócio brasileiro representa 1/3 da exportação brasileira hoje da renda das exportações brasileiras. Do Brasil, né? Do Brasil. Tá, vamos... José, E também outra, o agronegócio brasileiro, ele emprega 1/3 da população brasileira. Só não emprega mais porque está faltando mão de obra, está faltando mão de obra qualificada e também são dados cursos técnicos pelas próprias empresas, pelas próprias fazendas, mas não está achando quem queira trabalhar mais no campo, no agro. Só continuando nessa pergunta sobre propriedade privada, aqui em Cuiabá a gente teve uma situação engraçada. Porque hoje a gente tem um prefeito aqui que é um prefeito bolsonarista, né, do PL, e que foi eleito, e a gente tem uma área aqui do contorno leste, aqui na cidade, que o pessoal foi ali, entrou e agora tá até querendo que desaproprie a terra para ficar com eles. Na sua opinião, isso é a postura de um cara de direita? Porque o prefeito teve um posicionamento de apoiar esse grupo que estava ali tentando... Olha, eu não acompanhei muito o posicionamento correto, eu vi algumas informações pela mídia, não ouvi do Abílio, não ouvi do prefeito da boca dele essas palavras que alguns colocaram, mas eu sei sim que ele tem interesse de apropriar essas famílias, de até colaborar, ajudar em certa parte. Mas eu ouvi qualquer reportagem, não lembro qual foi o canal, há poucos dias, o próprio proprietário dessa área se disponibilizou a doar um pedaço dessa área para esse pessoal que invadiu essa propriedade, e eu acho que o Estado, o governo, a prefeitura, me parece que ia também colaborar com esses assentados. Então, se o Abílio tomou uma posição aí de dar uma força para esse pessoal, ele deve ter os motivos dele, que eu não conheço, mas o Abílio com certeza é um cara de direito sim, um cara do bem, um cara que está fazendo diferença e vai fazer muita diferença para o estado do Mato Grosso e Cuiabá, principalmente, que está fazendo hoje. Perfeito. Como deputado federal, você estando lá, o que de fato o produtor rural pode esperar de você? Olha,
Eu sou um pré-candidato hoje pelo Partido Novo, não sou deputado ainda, né? Mas a gente chegando lá, com certeza, vou trabalhar muito, batalhar muito pelo agro. O que que nós precisamos? Nós precisamos industrializar o nosso estado, nosso agronegócio do Mato Grosso, principalmente, trazer a indústria para cá, fazer com que a Ferrogrão aconteça, que não fique embargada por um detalhe da esquerda aí, senão ela já poderia estar pronta lá em Sinop, mas escoar essa nossa produção para não perder o nosso produto do jeito que estamos perdendo. Perdemos muitos grãos pelas estradas, por falta de secadores, de silos, de armazéns e pelo transporte. Então, gente, industrializar. Por que industrializar? Porque o Mato Grosso, ele tem energia suficiente, água suficiente, mão de obra está um pouco escassa, mas dá para trazer essa mão de obra e dá para trazer sim grandes indústrias para cá e beneficiar-se dos nossos produtos aqui, agregar valores, exportar o produto, sim, já beneficiado e não bruto como está sendo feito e perdendo renda para o Estado, renda para o país, impostos que vêm em cima, trazendo lucros aí para o nosso país e agregando valores disso aí. Então nós temos que trabalhar sim muito para trazer a indústria, não digo zerar, mas quase zerar os juros dos financiamentos dos empréstimos que são feitos para o agro, investir, subsidiar alguns produtos que precisamos subsidiar para chegar na mesa mais barato. Se o produtor conseguir produzir mais barato, ele também vai fornecer para o mercado, vai fornecer para o seu cerealista o produto mais barato. Então nós precisamos, especialmente, volto a frisar, industrializar o nosso estado no agronegócio. Realizar esse sonho da Ferrogrão, que é um transporte hoje encarece muito com o preço do óleo diesel. Os caminhoneiros vão ganhar com isso também, sim. Vão ganhar por quê? Porque ele vai transportar o tiro curto com preço mais elevado para ele, vai sobrar mais, vai gastar menos, vai fazer mais viagem. Então, essa história que o caminhoneiro perderia com uma construção de uma ferrovia aqui é mentira. Isso não cola. Isso é para quem não entende no mercado, quem não está acompanhando, até porque a nossa defasagem no transporte aqui, no Brasil todo, é muito grande. O Brasil perde por quê? Porque nossos portos estão desfasados, não conseguem embarcar, fica muitos dias os navios aguardando os embarques lá, e isso encarece o frete para levar para o Pacífico, para levar para a Europa, para a Ásia, onde for, para a China, Japão, onde vai o nosso produto. Então tem que achar alguns mecanismos aí sim, e principalmente que eu estou falando, vamos brigar para essas taxas de juros, vamos brigar para a legalização das nossas terras, principalmente nossa bandeira, legalizar, documentar o produtor rural, não importa o tamanho dele, vamos legalizar esses produtores. Vamos também ter que fazer uma política para trabalhar em cima do... Como é que eu vou explicar para vocês? Hoje, tu tem uma propriedade, às vezes que a sua matrícula, quem tem matrícula, a sua escritura está avaliada em 10, mas ela está valendo 100. Então, por que não fazer uma política para atualizar esse valor dessa matrícula, para ela ter uma garantia mais forte do empréstimo, para ela poder buscar até um empréstimo fora do país com juros subsidiados? Se tu está com uma propriedade e tu está com o valor real dela, fazer com que os cartórios registrem as matrículas, valores reais e baixar e não cobrar os altos impostos sobre essa regularização, vamos falar dessa matrícula, e sim empunhar um valor que dê para o produtor, que dê para o proprietário, seja urbano, seja rural, pagar, que todo mundo vai recolher, vai pagar, vai atualizar o valor do seu imóvel, o valor real, com uma taxa talvez a menos de 1%, e o país também vai arrecadar e vai deixar todo mundo certinho, legalizado. Como eu tenho um CPF, a minha propriedade também tem que ter o CPF dela. Bacana. A gente falou muito aqui, né, Thiago, do agronegócio, mas a sua bandeira principal como pré-candidato a deputado federal é o agronegócio? Tem mais uma? Fala pra gente um pouco sobre isso. Bandeira principal, como eu venho da roça, entendo bastante, sei o que produz, o que não produz, como tem que fazer, como não tem que fazer. O agronegócio, com certeza, ela está entre uma das principais, mas eu tenho uma que eu carrego muito, que eu gosto muito, que é a segurança pública. Eu servi exército, defendo muito a nossa pátria, a nossa bandeira, brigo pelo nosso país, e a segurança pública, principalmente os policiais militares, eles estão esquecidos. O pessoal esqueceu que o ser humano, polícia, é um ser humano igual a nós e é o que nos protege, o que faz o bem para nós todos aí. O governo atual, principalmente, está massacrando essa classe, a classe da segurança pública, principalmente tanto os policiais militares como os policiais federais, policiais civis. O exército nosso acabou, né? Praticamente o nosso exército. Então vocês veem, a polícia, quem quer ser polícia hoje? O cara para ser polícia hoje, ele pensa 10 vezes porque a família não quer, porque ele vê o risco que ele está correndo, porque ele não pode fazer assim com a mão, porque ele já está correndo o risco de responder um processo. O bandido,
faccionado, o ladrão, qualquer que seja, se ele levantar um dedo pro policial, ele pode bater no policial. Agora o policial não pode fazer isso aqui, que ele já é. Então, a nossa polícia, além de estar sendo muito mal paga, né? Não falo só no estado do Mato Grosso, falo no Brasil todo. Então, temos que valorizar o nosso policial, porque é ele que defende nossa propriedade, defende nossa família, nossos filhos, e vai continuar defendendo a gente sempre que ele puder, porque ele, quando ele veste a camisa do militar, como eu fui militar, eu sei que eu estou aqui para defender a pátria e a bandeira, e não estou pensando em mim. Então, gente, vamos valorizar nossos policiais. Tem uma outra que eu gosto de falar um pouco também, que eu fui até algumas vezes um pouco criticado, mas vocês vão analisar comigo e vão ver que eu estou correto. A educação. Um país que não tem educação como é o nosso, a educação defasada como está, não tem como ir para frente, não tem como ser um país, vamos falar de primeiro mundo um dia. Então nós temos que investir na nossa educação, nós temos que qualificar nossos professores. Quem de vocês aqui que não passou por uma sala de aula como passou por um professor? O professor, ele é professor do médico, ele é professor do contador, ele é professor do piloto de avião, ele é professor do cientista, ele é professor, ele que ensina todos, do advogado, do gari, do motorista. E por que que ele é tão desvalorizado? Por que que ele é tão mal remunerado? Por que que ele não é qualificado para fazer o que ele tem que fazer? Então, gente, vamos ter que qualificar nossos professores, vamos ter que valorizar nossos professores, que afinal é ele que ensina a todos nós. Se nós aprendemos alguma coisa hoje, foi os nossos professores que ensinaram, os nossos pais e os nossos professores. Então, vamos valorizar o professor. Tudo bem, se tem uma parte aí que o pessoal costuma dizer, o professor é de esquerda. O professor não é de esquerda. Quem faz isso é a população que faz com que o professor se posicione um pouco mais à extrema esquerda por falta de incentivo, falta até de qualificação dele. Então, eu acredito muito no professor brasileiro e acho que o professor tem que ser valorizado. Saúde brasileira, outro ponto. Não é Cuiabá, não é Mato Grosso, não é Rondônia. A nossa saúde é precária. Por quê? Porque falta educação. Um povo educado, tenho certeza que também a saúde melhora. Se tiver um povo educado, com educação, ele não vai lá no postinho, não vai lá na UPA para tirar uma mordida no mosquito ou qualquer coisa que aconteceu, ou uma unha que cravou, alguma coisa. Ele sabe que ele está tomando espaço de alguém que precisa. Então, um povo educado, com certeza, vai gastar menos na saúde também. E a saúde é um problema grave em nosso país. Eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas sei que pode ser feito algum trabalho com honestidade, menos desvio na saúde, porque o principal ponto de desvios que tem em algumas repartições públicas, alguns governantes, vamos falar assim, não a todos, mas tem as exceções, é na saúde. Temos remédios aí que podiam estar na praça hoje, acessível a todos, não. Quando o produto tem um preço acessível, vem o governo federal e vai lá e mete mais um imposto, joga uma taxa alta em cima, para quê? Para que esse produto, o governo, aliado às vezes com os fabricantes de remédios, faça com que isso suba e você não tenha condições de comprar e melhorar a sua saúde. Perfeito, Bolsonaro da Shopee. Um ponto que durante a trajetória do Jair Bolsonaro foi bastante polêmica a questão do posse e do porte de arma. Opa! E aí eu gostaria de entrar nesse assunto com você também, porque ele falava que o porte, a posse de arma garante a soberania nacional. Com certeza. E aí eu quero saber de você também qual que é a sua opinião sobre o posse e aporte de arma para o cidadão, para as famílias, segurança pessoal das famílias. Eu imagino que ele já falava isso, porque ele tem conhecimento e já previa que ia acontecer o que está acontecendo. A ideia do governo passado, lá do tempo do 9 dedos e da Dilma, era desarmar o povo brasileiro, como eles conseguiram fazer. Para quê? Para deixar com que as milícias entrassem e dominassem o país. Então, o povo desarmado é um povo que não consegue se defender, não consegue defender a sua família, a sua propriedade. Então, se o Bolsonaro enxergou isso, enxergou bem, porque ele é um militar de alta patente aí, capitão, tudo, ele sabe o que ele estava fazendo. E hoje a gente se sente ameaçado porque você não pode nem sequer pensar em ter uma arma em casa, que tu já está com risco de responder alguma coisa perante a injustiça e não a justiça. Então eu acho que isso também é uma, não acho, eu tenho certeza, é uma questão que vai ter que voltar em tona de novo no governo Zema, Flávio, qualquer um dos dois que chegar aí, espero que os dois estejam juntos, e que a gente dê uma atenção muito especial para esse quesito aí também, sim.
É porque a gente fala também, né, nas famílias que vivem na cidade e também na zona rural, né? Sobre. O povo armado é segurança. Tu pode ter certeza que se o bandido souber que você está armado ou que a propriedade sua tem uma arma, ele não vai chegar de qualquer jeito e levar ou às vezes pegar sua criança, sua filha, sua esposa e fazer até atos que não devem ser cometidos, que eu não vou nem querer citar aqui. Uma informação que eu sei é que aqui em Mato Grosso existe um déficit de policial militar. E o que você tem de proposta para essa categoria da Polícia Militar? Você falou que a sua bandeira também é a segurança Primeiro pública. lugar, não adianta o governo fazer concurso, passar os caras fazendo o maior esforço do mundo, que não é fácil ser um policial. Não é fácil fazer todas as provas aí, os quesitos que precisa, o físico que você precisa para estar lá dentro. Depois você passar, o governo esquecer por 2, por 3, por 4, por 8 anos sem te chamar. Então, todo ano nós estamos tendo o déficit só aumentando. No Mato Grosso, em especial, o Mauro Mendes tinha que ter dado uma atenção que não deu. O Mauro Mendes fala que a segurança está boa, a segurança não está boa. A nossa segurança não é boa. Vou apresentar uns projetos muito bons para a segurança. Tu pode ter certeza que o nosso estado, a gente vai conseguir ser eleito, colocar os projetos que já temos formulados aqui. Até pegamos alguns projetos de outros estados, que é onde deu certo. Você deu certo num estado, por que não pode dar no outro? Né? Você sabia que o estado de Santa Catarina hoje é um exemplo que eu te dar, que é o mais seguro do Brasil? Sabia. Inclusive Você eu tive sabia, lá você e sabia senti isso que na pele. alguns estão criticando, não sabem a real verdade, e também não posso afirmar isso, que não são só cogitações aí. Sabia que Carlos Bolsonaro é candidato a Senado por Santa Catarina? Não é por necessidade de ele estar lá, de ter mais um senador, porque o Carlos Bolsonaro, se ele estiver em qualquer estado do Brasil, ele seria eleito. Ele é eleito em qualquer estado do Brasil. Mas o Carlos teve que ir lá por segurança. Ele não estava mais tendo segurança, sua família não estava segurança. Ele tinha que mudar para algum lugar que fosse seguro. O estado mais seguro do Brasil se chama Santa Catarina. O estado de Goiás também tem feito um trabalho bom na segurança, como tem outros estados aí. Tem várias ideias e projetos, não é só ideias, projetos que já deram certo em outros estados, nós temos que trazer para o nosso estado. Às vezes o governo se omite a colocar esses projetos porque ele não quer dizer que pegou, buscou uma ideia boa de um outro governo no outro estado. Tem que ser mais humilde e buscar assim, ideias boas estão aí para serem implantadas e não para serem engavetadas. Estamos recebendo Bolsonaro da Shopee aqui no podcast Raiz da Liberdade e eu tenho uma pergunta aqui sobre segurança pública, porque estamos sabendo já que o Bolsonaro da Shopee tem várias frentes, várias bandeiras de trabalho, o agronegócio, a segurança, educação, saúde, mas referente à segurança pública. Hoje, eu sei que aqui em Mato Grosso tem um déficit muito grande na segurança pública. E o que você vai fazer a respeito disso, Bolsonaro da Shopee? Olha, pelo o que eu tenho levantado de informações e tenho acompanhado, o déficit está enorme por quê? Porque todo ano alguém vai para ativa, alguém aposenta aqui e ali, então o que acontece? O governo tem feito concursos e não tem chamado esse pessoal. Tem empunhado aí chocando aí 1 ano, 2, 3, 4. O cara batalha, trabalha para passar na prova aí, até às vezes falta o seu trabalho, falta até buscar o seu pão de cada dia para poder fazer essa prova da polícia, para poder estudar, para poder se preparar lá para passar no concurso da polícia lá, ou no curso, na verdade, né? Tanto a civil como a militar, como vários setores aí. O que acontece? O governo tem feito algum concurso, não tem chamado esse pessoal, né? É um problema muito sério. Valorizar mais esses policiais também, que já tem aí, que não estão sendo valorizados, né? E eu acho que abrir mais concursos e põe assim, outro detalhe que tinha muito importante. A maioria das cidades do Mato Grosso que eu tenho passado, que eu viajo o estado todo, o que eles têm feito? Eles têm fechado os postos de policiais de apoio nos bairros. Em vez de abrir mais postos, eles têm fechado os postos de apoio. Então, gente, aí não tem como, né, governador? Não vou falar só para você, mas para os próximos que entrar, vamos dar uma atenção para a segurança pública. Espero que você, Marcelo Maluf, chegue lá e olhe com muito carinho para a segurança pública, porque sem segurança nós não conseguimos nem sobreviver nem dormir direito. Então, você precisa e é muito importante segurança pública. Vamos apresentar projetos importantes que buscamos em outros estados aí, já tenho levantado isso, exemplos bons. Não é porque está dando certo num estado lá que eu não posso trazer para cá. Eu tenho que trazer para cá e não é feio copiar um projeto, uma ideia boa que tem dado, como tem
sido em Santa Catarina, tem sido em Goiás, tem sido em outros estados. O estado de São Paulo também melhorou bastante. Mas não vamos nem citar tanto nome de estados aí. O que nós temos que buscar são planos de trabalho e executar esses planos de trabalho. E não engavetar e deixar só por interesse próprio. Aí, o que me convém eu faço, o que não convém, a população seja esquecida. A gente vê aqui que todas essas áreas que você vai atuar aí como bandeira são muito importantes para Mato Grosso, são importantes para o Brasil. Mas quando esbarra na saúde, não tem jeito. Ali a pessoa está precisando de um atendimento, fica esperando em filas ou não tem atendimento especializado. Eu estou falando do interior do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é enorme, é gigante, são muitos quilômetros aí de extensão e para percorrer, para chegar à saúde a todos esses municípios não é simples. A minha pergunta aqui é direcionada a você, como deputado federal, estando lá na Câmara dos Deputados, como que você vai garantir para que os recursos para a saúde cheguem aqui sem estar esbarrando em burocracia e na corrupção, que muitas vezes não chega ali em quem está precisando por conta de corrupção, por conta de burocracia, e a gente espera do deputado que ele faça alguma coisa. Olha, mais cedo eu já comentei aqui que a saúde pública é um caos nacional, não é só no estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso está precário assim, em maioria das cidades, onde algumas prefeituras têm tomado conta da saúde e até tem funcionado, onde o governo tem trabalhado e tem construído hospitais, mas não tem correspondido com os postinhos, com as UPAs, esse setor, e falta qualificação de gente, falta gente para trabalhar. A classe de enfermagem, especialmente, é esquecida em nosso país, muito mal valorizada. Então, hoje nós temos defasagem não só no Mato Grosso, no país todo. Nós temos que trabalhar em cima da enfermagem também, valorizar esses profissionais, como os médicos, todo mundo que trabalha na saúde, eu acho que precisa de valorização. E esses recursos que são mal direcionados, a gente tem que chegar num consenso lá na Câmara Federal, lá no Senado Federal, que tem que achar uma maneira de distribuir esse recurso e que chegue sim ao seu hospital, ao seu postinho de saúde, à sua cidade, e que não seja no meio do caminho, às vezes, desviado, até para outras situações. Eu sei casos aí, que o recurso vem para a saúde, fazem uma emenda aí, que precisa lá no outro setor, manda para outro setor por má administração. Porque quando tu tem um secretário de saúde, quando você tem um representante, um cara que é da área, que entende que seja técnico, ele vai gerir, vai fazer bem feito. Agora, não adianta eu apoiar um professor para gerir a saúde. Não adianta eu apoiar um plantador de soja, que nem eu sou, para gerir a saúde, que eu não vou saber gerir a saúde. Então, a falha dos políticos hoje, principalmente, é por querer cumprir promessas de campanha, apoiar seus amiguinhos, seus puxa-saco aí, sem entender nada nos setores errados. Se o cara tem capacidade, o cara é o técnico, o cara sabe o que está fazendo, não importa a cidade, a cor, a raça, coloque o cara no setor, coloque o cara trabalhar na saúde e fazer a saúde funcionar. Ela não funciona por má administração, por má gestão, geralmente. Então, tem que ser a gestão especial, tem que ser cara do setor, da área. A saúde, quando esbarra na saúde, não tem jeito. Tem aqui a gente sempre, quando a pessoa faz aniversário, a gente deseja saúde, porque o resto a gente corre atrás, né? Se não tiver saúde, não. Com certeza, não tem a saúde, a gente sempre pede a Deus, a primeira coisa que a gente faz todo dia quando acorda é agradecer a Deus por estar vivo e por ter dado saúde a gente para poder lutar, trabalhar e um dia a mais de vida que a gente tem. Então, Pai do Céu que tem nos ajudado, nos protegido com a saúde, porque a saúde brasileira é precária. O Thiago, eu tive lá em Brasília junto com o Bolsonaro da Shopee, e quando eu tive lá, cara, todo lugar que ele passa é alguém querendo tirar foto com ele, com o Bolsonaro da Shopee. Ô Bolsonaro, vem aqui, ô Bolsonaro, vem aqui, tirando foto com ele. Aqui também nos eventos que a gente vai. Eu acho que ele, não sei se ele vai num evento que vai ter em Sinop agora. Claro. Daqui a pouco a gente vai perguntar para ele sobre isso, mas é unânime. Você já viu isso também? Eu já vi, inclusive eu tava umas semanas atrás ali no feriado de Páscoa, eu tava saindo da conferência de jovens da minha igreja, aí eu olho de longe lá, um cara com a camiseta do Brasil já tava no carro, aí eu falei, não acredito. Depois eu vi um pessoal postando,
O senhor estava ali no congresso da Assembleia de Deus Madureira da Juventude. Isso. Como que é esse assédio? O pessoal te para em todo lugar para tirar foto? Olha, a gente só tem que agradecer, que nem eu te falei, primeiro a Deus e segundo a população de bem, a população que acolhe a gente em todo lugar que a gente está. Assim, é magnífico, é uma coisa sem explicação, porque algumas pessoas até chegam, pô, você é o Bolsonaro. Não, não sou o Bolsonaro, sou sósia, sou amigo pessoal do presidente. Ah, você é irmão, não quer contar, você é ele, não quer contar. Então, você está no supermercado, você está na fila da padaria, vai abastecer no posto de gasolina, passa no pedágio, está numa igreja, ah, feira, faço muitas feiras agropecuárias aí e tal. Inclusive, estou devendo umas visitas para as feiras aqui da cidade também. E a gente é bastante sediado, sim, mas a gente faz com prazer. Eu estou aí para mostrar, trabalhar para o povo brasileiro, mostrar que a chama Bolsonaro continua viva. O Bolsonaro vai voltar depois da eleição, com certeza, vai sair de onde está. E não é que só o Bolsonaro. As ideias da direita do Brasil têm que ser colocadas em prática. A gente cita muito o nome dele, porque ele foi um cara que fez a diferença, que mostrou para nós tudo que estava escondido por baixo do tapete, por baixo do pano, tudo a sujeira que tem e continua tendo nesse país aqui. Então a gente se refere muito ao nosso mito, ao nosso herói. Por quê? Porque ele teve a coragem e a capacidade de sozinho começar e mostrar para o povo, e está pagando muito caro por isso, e mostrar o que é o país, o que alguns políticos fazem quando chegam em Brasília, seja num poder ou seja no outro, até no município, né? Tem gente aí que se elege já de sacanagem, né? Tem uns cargos eletivos aí que o cara não tem nem condições de votar e acaba se elegendo. Mas a gente é assediado em todo lugar, sim, graças a Deus, atende todos que pode aí. E sou muito bem recebido em Brasília. Você sabe que da cozinha do café, que nem eu brinco, com o Senado, com deputados, com assessores, com corredores, prefeitos, vereadores que chegam lá, que praticamente todo mês eu estou em Brasília também. Uhum. O pessoal recebe a gente muito bem. Fizemos foto, vídeo, senadores de vários estados, vários partidos também. Até tem uma história interessante aqui que eu vou até contar para vocês. Esse dia eu estou em Brasília voltando para Cuiabá, pegando o voo, sentado no aeroporto esperando lá no lanchonetinho, o voo faltar uma meia hora. O cara sentado do meu lado, o cara levantou, pô, cara, todo mundo tira foto, faz vídeo com você, Bolsonaro. Eu falei, pois é, posso fazer um vídeo com você? Eu falei, claro. Você sabe quem eu sou? Ah, eu já te vi, te conheço, mas não lembro. Sou Vicentinho da CUT. Começou a rir, né? Sou 6 vezes deputado. Não, sei quem é Vicentinho da CUT, 6 vezes deputado de São Paulo, deputado federal, do PT e tal. Falei, não, vamos fazer um vídeo aqui. Ele começou a rir, fizemos um vídeo. Falei, cara, até o Vicentinho da CUT quer fazer vídeo, é admirador do Bolsonaro e ficou feliz. Então você imagina o que esse povo que fica reprimido lá da esquerda. Eu faço muitas fotos e vídeos com o pessoal que se diz um pouco esquerda, e depois, quando eles vêm ver a verdade da direita, eles passam a também admirar a gente e passam a torcer por um Brasil melhor. A esquerda também lá quer um Brasil melhor. Às vezes ela não quer admitir pelo orgulho dela que a situação não está boa. Mas o sonho de qualquer esquerdista é um dia ser cara da direita e ser recebido dentro da direita, como a gente trata as outras pessoas, com muito carinho e muito amor. E para mim, o ser humano, ele é igual, não me importa a cor, o partido político, ou time de futebol, ou religião. Todos nós somos iguais. Se Deus colocou nós aqui na Terra, foi para um servir ao outro e não um tentar passar o rapa no outro, e sim se ajudar. Eu vi isso pessoalmente lá. Eu tirei lá na caminhada do Nicolas, até eu Sim. pedi para tirar uma foto com o Bolsonaro da Shopee lá e postei a foto na minha rede social. Você vai Legal. então no evento que o Flávio Bolsonaro vai vir aqui em Sinop? A Norte Show em Sinop eu participo já há alguns anos. Sou convidado lá também, ia de qualquer maneira. Agora o Flávio vem dia 22. A gente vai estar presente lá. Pena que vai ser rápido, então, pessoal. O Flávio vai fazer uma visita um pouco rápida, que surgiu um imprevisto, ele não vai passar o dia lá, vai passar algumas horas. Mas eu acho que é importante a presença dele, é importante nós estar lá também para ver a tecnologia, as inovações que Sinop sempre apresenta. Acho que é mais de 400 empresas, me parece, que vão expor lá, mais na área rural, né, do agronegócio. Sim. A tecnologia chegou junto lá também para ser mostrada. Então o Flávio vem conhecer alguma coisa dessa, não só ele, como outros políticos aí de referência nacional vão estar presentes lá. Inclusive, quem puder ir também, eu vou estar dia 27 e 28 agora de abril, na AgriShow Ribeirão Preto, que é a maior feira de tecnologia do agronegócio brasileiro, que acontece todo ano em Ribeirão Preto.
Vamos estar presente lá também. Ribeirão Preto é São Paulo, Fomos né? convidados em Ribeirão Preto, São Paulo, uma feira internacional. De lá a gente vai para Brasília, que tem um tema muito importante. Dia 30 será votado o veto da dosimetria. Não é anistia, gente. Dosimetria é uma farsa que criaram, é uma mentira que criaram para enganar o povo. Então agora, tudo bem, precisamos anistiar esse povo que está sofrendo, que foi preso injustamente. Tem gente que está fora do país, sendo obrigado a ficar fora do país, passando necessidade. Outros estão presos dentro do país com 14 anos, com 30 anos, 50 milhões, 14 milhões, 20 milhões de multa. Temos um senhor de 71 anos que doou R$ 500 para alguém que foi na manifestação, pegou 14 anos de reclusão agora, ou de prisão. Então, gente, esse absurdo não pode continuar. Essa dosimetria é importante, mas não é o que a gente queria. A gente quer a anistia e não a dosimetria. E nós chegando lá no governo, ou seja Flávio, ou seja Zema, tenha certeza que a anistia será dada no mesmo dia. Isso vocês podem acreditar. Então, dia 30 de abril agora é votado o veto da dosimetria, que o Lula vetou, né? E vai ser derrubado esse veto. Vai aliviar um pouco as famílias brasileiras, mas não sonhe que no outro dia o seu pai, o seu irmão, o seu parente vai estar em casa. Isso tem um processo, demora um pouco, mas já é um sinal, um alento para essas famílias que estão esperando tanto que seu familiar esteja contigo na sua casa e que não corra risco de vida, como muitos já perderam as suas vidas por uma prisão arbitrária de um ministro que sequer, eu acho que valoriza um pouco a vida, que se ele pensasse um pouco na vida, não faria o que está fazendo. Então, a gente sabe que temos 11 ministros lá, mas dos 11 ministros, se for peneirar, sobra pouca coisa. Falando nisso, Chopi, o Partido Novo ele tem feito compromisso com todos os pré-candidatos a deputados federais, principalmente senadores que têm poder de voto nisso, né? Que eles têm que estar comprometidos a votar, caso tenha possibilidade, o impeachment desses ministros. E outra coisa, agora indo para a pergunta, hoje o senhor é pré-candidato a deputado federal e eu acredito que o senhor resolveu sair pré-candidato porque o senhor você vê que tem uma falha aqui, tem uma falha na nossa representatividade aqui no Estado. Então, como que você analisa os deputados federais aqui do Estado? Eu não vou analisar caso a caso, que nós temos 8 deputados pelo Estado, e na verdade, um que o outro que nos representa, é uma minoria. Nós temos que mudar o nosso cenário federal, não só no Mato Grosso, mas como do país todo. Quando o presidente Bolsonaro me pediu para ser candidato em abril do ano passado, março, eu pensei bastante o que eu conseguiria fazer, como que eu poderia ajudar o meu estado, ajudar meu país. E o presidente foi bem claro, Vilmar, se eu não puder contar com você, que eu sei que é um cara de confiança, um cara que está com a gente e que é o bem para a nação, que é o bem trabalhar pelo povo, que você não é uma missão, não é um desejo de você estar em Brasília por dinheiro, por lobby, por qualquer coisa. Você vai vir aqui, você vai trabalhar. Então, eu gostaria que você fosse candidato lá no seu estado. Aí, com um pedido desse do presidente, a gente não tem como ficar fora, né, gente? Então, a gente disponibilizou o nome aí, partido. Estou no Partido Novo, voltando ao partido, porque realmente é o que você falou, que eu tinha esquecido de falar. O novo é uma regra, é um pedido novo, só entra no novo quem realmente é pelo bem, é pela nação e seja, não vou falar contra o STF, mas seja correto com as medidas, com a justiça e não com as injustiças que o STF tem feito. Então, nossos senadores hoje, que vai ser o principal bandeira, senador depois deputados federais que vão levar a Brasília, é para quê? Para sim poder ter coragem de chegar e impeachment o ministro do STF, que hoje os que estão lá, nós temos 81 senadores, não tira, se não me engano, 19 ou 21 senadores que realmente são direitos, que realmente não têm o rabo preso. Os outros todos têm os seus, vamos falar, as suas organizações com o STF lá e eles têm medo ou estão sendo beneficiados de um jeito ou do outro, por isso que não votam esses impeachment. Então, gente, nós temos que mudar. Vai mudar sim, com certeza. Nós vamos fazer a maioria dos senadores de direita agora em 2026 para 27 e deputados federais também. Porque o povo está cansado de ser enganado, está cansado de ser iludido e chega na hora que precisa que o seu representante, que o seu deputado, que o senador trabalhe por você, faça alguma coisa por você, não faz. Outra coisa que eu quero te falar importante, é um compromisso até que eu faço com vocês aqui, com quem está nos assistindo,
Eu sou um pré-candidato a deputado federal. Com certeza, Deus vai nos abençoar e a gente vai chegar lá. A minha porta, meu gabinete vai estar aberto para toda a população do Brasil. Não me importa a cor e raça. Eu não vou receber só prefeito, só vereador, só deputado de estado. Eu vou receber a população. Não importa se você é líder comunitário ou se você simplesmente é um cidadão comum. Você tem uma dificuldade, meu gabinete vai estar aberto para você em Brasília. Eu chegando lá como pré-candidato hoje. Isso é importantíssimo, né? Porque eu vou até complementar aqui, gente, vocês podem ter certeza. Não devo nada para ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, jamais vou comprar um voto, jamais vou vender meu voto, jamais vou vender a minha palavra, a minha índole que meu pai me ensinou e até hoje eu carrego. Seja verdadeiro, seja honesto que tu vai longe. Eu gostaria de saber, Bolsonaro da Shopee, se hoje você estivesse frente a frente com o Jair Messias Bolsonaro, tivesse um minutinho ali para falar com ele, o que você diria a ele, a Jair Messias Bolsonaro, hoje? Primeiro eu ia dar um abraço forte nele, eu ia chorar muito, porque eu sinto muito saudade do nosso presidente. Ia dizer, volta meu presidente, volta nosso presidente, nós precisamos de você aqui fora, você é o nosso exemplo, você é o cara que sempre esteve ali com nós, defendeu nós, está pagando um preço que não deve nada e não está no lugar que você merece. Então a população, acho que também iria agradecer muito a volta dele, ia falar, presidente, conte com a gente está aqui fora, todo dia orando, torcendo e brigando por ti, lutando por você, porque hoje a nossa principal causa não é só o nosso presidente Bolsonaro, que injustamente está pagando por todos nós brasileiros, por 210, 213 milhões de brasileiros. Ele está pagando sozinho uma conta que ele tentou defender, tentou ajudar o povo e na hora que ele precisou, o povo sumiu. Então, gente, é a hora de nós retribuir. Presidente, aquele minutinho, né, especial com o nosso presidente, quero te dar um abraço forte, dizer para você que o povo brasileiro te ama, estamos aqui com você, sempre para você der e vier, o que você precisar, conte comigo. Maravilha, pessoal. Recebemos então aqui hoje Bolsonaro da Shopee, aqui no podcast Raiz da Liberdade. Tiago, que patriota incrível que nós recebemos hoje aqui, né? Não, é uma soma não só para o estado de Mato Grosso, mas para o Partido Novo. A gente fica muito feliz em ter o Shopee na nossa chapa e que, se Deus quiser, a gente vai estar lá fazendo um podcast com ele lá no Congresso Nacional, visitar o gabinete dele lá. Amém. A gente fica muito feliz por ter aceitado aceitado esse convite. E agora o senhor pode se despedir para os nossos... Deixa um recado final aqui pro jovem, porque é o podcast do Novo Jovem aqui que está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, Instagram. Deixa um recado final aqui pra gente. Eu quero agradecer a oportunidade de hoje e quero dizer a você, jovem, que você é a nossa esperança, que você é nosso futuro. E nós precisamos de você. Eu já fui estudante, eu já fiz frente lá no tempo dos caras pintados, e gostaria de contar com você, apoiando sempre a nossa direita, apoiando o Partido Novo, apoiando o governador Zema, apoiando o senador Flávio Bolsonaro, e contar com você sempre, não só no Mato Grosso, mas no Brasil. Dizer que vocês são o nosso futuro, e pode contar comigo que precisar. Vou deixar meu Instagram aqui, minha rede social, e dizer para vocês o seguinte, nós acreditamos no jovem brasileiro sim, como em toda a população, mas principalmente no jovem. O jovem faz a diferença. E vocês têm a condição, vocês têm a capacidade, vocês têm a inteligência para fazer a diferença. Só depende de vocês quererem expor o que vocês têm dentro de vocês. Então, jovem, conte comigo que eu estarei sempre ao lado de vocês aí. O meu Instagram é Vilmar Bolsonaro 26, Vilmar Bolsonaro 26, Bolsonaro da Shopee e Bolsonaro do Mato Grosso. Uso 3 redes, porque eu sempre perco bastante redes aí. Então, Vilmar Bolsonaro 26, Bolsonaro da Shopee 2026 e Bolsonaro do Mato Grosso. E conte comigo para o que vocês precisarem. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram com a gente até esse momento aqui. Eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Você que não é inscrito, a gente observou que a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo aqui no nosso canal não é inscrito. Não é possível. Se inscreva em nosso canal e ativa o sininho, porque assim que sair vídeo novo, você vai receber a notificação que tem um vídeo novo aqui de um patriota falando um pouco de política, mostrando o pensamento dele para vocês. E nós estamos com a série aqui de pré-candidatos, apresentando os pré-candidatos do Partido Novo aqui em Mato Grosso. Então siga também o nosso Instagram, NovoJovem.mt, NovoJovem.mt, e o Partido Novo MT também, para acompanhar as nossas redes e ficar por dentro
dos eventos que acontecem. Tudo que a gente tá fazendo. Tudo que a gente tá fazendo. Saindo daqui, nós vamos pro evento Chopp Sem Imposto, né, Thiago? Chopp Sem Imposto, ali no Outback do Shopping Estação. Ali um espaço reservado pra você que... Eu não bebo, mas assim, você como o José Keynes, que bebe, que torna o caneco, você pode ir lá, vai estar com o seu chopp com 50% de desconto. Então, ó, fique por dentro a gente vai ter uma reflexão lá, né? Vamos conversar e é aquela reflexão do tanto de imposto que é imposto nos produtos que a gente tem aqui. Que é imposto. É verdade. E o pessoal às vezes sem não entende, do Estado, né, sobre isso. Não entende. A gente vai conversar um pouco sobre isso lá também. É isso. Tchau, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau.